guardar. Ele não foi tirado da água por pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém o seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Ele não é santo fabricado que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar.
promessa pra Maria, pro xará do Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo, sobe escada de joelho e não vê mais operar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo corpo por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo corpo por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se pode na terra, olha a promessa pra ver no que é que dá. Mas aqui tem o Joaquim, não lhe responde, nem Mané, nem o Visconde, pode sua vida mudar. E foi uma vez acende vela pra ele, frustrado, mas não desiste, troca o santo de Adá. E desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê Deus operar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Glória a Deus. Som 8. Boa noite a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Jesus falou lá em Marcos 8:34. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Podemos ver que Jesus falou, se alguém quiser seguir Ele, tem que negar o pecado, tem que largar o curso desse mundo para servir Jesus Cristo, porque nós sabemos que a volta dele se aproxima. Jesus, ele se aproxima à sua volta, e hoje o Senhor está dando a oportunidade para nós se voltarmos para Deus, para nós voltarmos para o Senhor enquanto é tempo. Mas como o Senhor falou, se alguém quiser vir após mim, nós temos que negar o pecado. Temos que negar o pecado, negar o curso desse mundo para servir Jesus Cristo. Mas hoje o povo não está preocupado com a salvação. O povo hoje não está se preocupando com a vida eterna. Podemos ver que após essa vida, há outra vida. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus falou que há dois caminhos, uma eternidade com Deus e a outra sem Deus. Podemos ver que hoje milhões de pessoas estão em busca das práticas deste mundo. E podemos ver que, como Jesus falou, também lá em Mateus 7:21, ele diz que nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nesta noite você tem feito a vontade de Deus, ou você tem feito a sua própria vontade? Porque a vontade da carne só tende para as coisas erradas. Hoje o povo ele está tendo a oportunidade de se voltar para Deus, de ter um encontro com Jesus, mas as pessoas não estão mais se preocupando com a vida eterna. As pessoas estão se preocupando com as coisas deste mundo, com as festas, estão se preocupando aí com o carnaval, estão se preocupando com as coisas desta terra, cultuando demônios, adorando demônios, mas não quer adorar o verdadeiro Deus, que está no céu, que está à destra de Deus, intercedendo por essa nação. A ira de Deus, ela se aproxima. A ira de Deus, ela está perto de ser derramada sobre esta geração. Como o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra,
podemos ver que Deus ele derramou a sua ira sobre aquela cidade, porque aquela cidade, aquele povo não queria se voltar para Deus, aquele povo não queria buscar Jesus Cristo, aquele povo não queria buscar o Senhor. Podemos ver que essa geração de hoje, ela está da mesma forma. As pessoas não querem mais buscar o reino de Deus, as pessoas estão preocupadas com as coisas desta terra. Mas Jesus falou que há dois caminhos, uma porta estreita e também uma porta larga. A porta estreita representa a caminhada com Cristo, mas a porta larga representa esse mundo, que hoje milhões de pessoas preferem entrar por essa porta larga, mas nós sabemos que o fim dessa porta larga é o inferno. Podemos ver que o próprio Jesus falou lá em Hebreus 9:27, o homem ele é ordenado morrer uma vez só, depois segue-se o juízo. O homem ele é ordenado morrer uma vez só, depois segue-se o juízo. Não existe negócio de purgatório, como a religião ensina, que a tua alma estará purgando lá, não. Jesus, ele é bem claro em dizer que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não adianta mais você acender uma vela, depois da morte não adianta mais você rezar, depois da morte não adianta mais nada. É Ele com Deus, é Ele com o Criador. É por isso que hoje o nosso Deus ele está dando uma oportunidade para todos nós buscarmos Ele enquanto nós podemos achar. Como o Senhor falou, Isaías 55. Como o Senhor falou em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de buscar a Deus hoje, mas não querem, estão rejeitando o Senhor, estão rejeitando a palavra de Deus. Podemos ver que o fim se aproxima. Jesus falou que no final dos tempos, no final dos tempos, o Senhor falou que será tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então, é necessário que o homem ele se volte para Deus, enquanto é tempo, enquanto pode confessar o nome de Jesus como Salvador. Porque o Senhor Jesus falou lá em Mateus 10:32, ele diz: porquanto qualquer um de nós que confessar Jesus diante dos homens, um dia ele vai confessar nós diante do Pai. Mas hoje esse povo ele está negando Jesus Cristo. Esse povo não quer se voltar para Deus. A ira de Deus ela está perto de ser derramada sobre esta geração. Da mesma forma que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade de pessoas ali naquela época que não queria se voltar para Deus. A Bíblia diz que só buscava as coisas do mundo. O Senhor falou que do novo ao mais velho, todos eram homossexuais, não queriam se voltar para Deus, só queriam fazer as suas vontades. Então Deus, irmãos, destruiu aquela cidade. Deus, ele destruiu aquela cidade. O juízo de Deus, ele está perto de ser derramado sobre essa cidade. Podemos ver que hoje o povo não quer mais se arrepender dos seus pecados, nem dos seus maus caminhos. Mas como Jesus falou em Marcos 8:34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para que nós podemos seguir Jesus, nós temos que negar o pecado, nós temos que negar a idolatria, nós temos que negar a feitiçaria, nós temos que largar a cachaça, nós temos que largar a droga, temos que largar o curso desse mundo para poder seguir Jesus. Porque nós sabemos que o pecado ele tem separado o homem de Deus, o pecado ele tem separado o homem de Deus. Então, somente por meio de Jesus Cristo que nós podemos ter uma comunhão com o Pai. E o pessoal hoje, o povo, ele está rejeitando essa oportunidade de ter uma comunhão com o Pai por meio de Cristo Jesus. Não é por meio de uma religião, não é por meio de um líder religioso, é somente por meio de Jesus Cristo. Mas hoje o povo ele não está preocupado com a sua salvação. O povo ele está preocupado no carnaval, o povo ele está preocupado com as festas, cultuando demônios, uma festa pagã, cultuando demônios. É por isso que essas cidades estão debaixo de maldição, porque não quer cultuar o verdadeiro Deus, não quer adorar o verdadeiro Deus. Estão fazendo seus próprios desejos, as suas próprias vontades, mas não querem fazer a vontade de Deus. Porque a vontade, irmãos de Deus, é ver todos nós salvos.
Mas para que nós alcançamos a salvação, nós temos que negar o pecado, nós temos que deixar este mundo caído. O apóstolo João falou na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis esse mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você que ama esse mundo, o amor de Deus não está em você. Você que ama a prática deste mundo, o amor de Deus não está em você, porque o apóstolo João falou que todo aquele que ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. E hoje o povo prefere continuar a sua vida de pecado, prefere continuar as suas vidas no homossexualismo, prefere continuar a sua vida na droga, na cachaça, do que se voltar para Deus. A Bíblia falou que nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os afeminados, nem os feiticeiros herdarão o reino de Deus. Mas se ele se arrepender, se ele se voltar para Cristo Jesus, ainda há uma esperança de salvação. Mas hoje não, hoje o povo não quer mais saber da salvação. O povo hoje não quer mais saber de Cristo Jesus. É por isso que Deus ele está irado com essa nação. Deus ele está perto de derramar a sua ira sobre esta geração. Você pode ver os sinais de Jesus aí por toda parte. Jesus ele está alertando o seu povo, para que o seu povo se arrependa, para que o seu povo se volte para Deus. Mas o povo não está dando crédito. O povo simplesmente está aí nas suas próprias vontades. Não estão dando crédito à palavra de Deus, uma palavra verdadeira, uma palavra que Jesus falou, e aquilo que Jesus falou há de se cumprir. Como o Senhor falou, os céus e a terra passará, mas a palavra dele não. A palavra dele está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então não perca a oportunidade hoje, que o próprio Deus está te dando, para que você se volte para Ele, para que você faça a vontade dEle. Não faça a vontade do mundo, não faça a vontade desses líderes religiosos, mas faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é ver você salvo, a vontade de Deus é ver essa humanidade salva. Mas para que você possa herdar a salvação, você tem que vir até Cristo Jesus, reconhecer Ele como seu Salvador, reconhecer Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Mas hoje o homem hoje ele está sentindo vergonha de Jesus. Hoje o homem ele está sentindo vergonha do Evangelho de Jesus. Mas Jesus Cristo ele não sentiu vergonha de você. Quando foi para a cruz do Calvário, Jesus pagou um alto preço por mim e por você, para que um dia você reconheça Ele como seu Salvador, como seu Senhor das suas vidas. Mas hoje não. Hoje o povo prefere ir para o inferno do que vir para o céu, porque o Senhor fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue esse mundo, negue o pecado, negue a idolatria, negue a macumba, se volte para Deus enquanto é tempo, porque o juízo de Deus ele está perto de ser derramado sobre esta geração. Ou você acha que Deus é só amor? Deus ele é amor, mas também Deus é justiça. Da mesma forma que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, Ele destruirá essa cidade, porque essa cidade não se volta para Deus, essa cidade não se volta para o Deus Altíssimo. Essa cidade ela procura adorar demônios, prefere adorar outros deuses, mas não quer adorar o Deus verdadeiro, aquele que está no céu, que está à destra de Deus intercedendo por nós. Maria Aparecida não intercede por nós. Só quem intercede por nós é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Somente Ele intercede por nós. E hoje o povo não quer mais se voltar para Deus. Hoje o povo não quer mais fazer a vontade de Deus. E hoje o povo diz que tem fé em Deus, mas é uma fé morta. Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Jesus falou que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Hoje esse povo ele tem honrado a Deus com os lábios, mas o seu coração continua na macumba, o seu coração continua na cachaça, o seu coração continua na droga, o seu coração continua no roubo, o seu coração continua na prostituição, o seu coração continua no adultério.
e diz que é de Deus e diz que tem fé em Deus. Porque aquele que diz que tem fé em Cristo Jesus, as suas vidas serão transformadas. Porque a partir do momento que ele deposita a fé dele em Cristo Jesus, o Filho de Deus, como ele falou lá em João 8,36, se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Somente o Filho de Deus, ele tem o poder de libertar o homem da opressão do pecado. Somente Jesus Cristo, ele tem o poder de libertar o homem da escravidão do pecado. Mas hoje não. Hoje o homem ele tem rejeitado a salvação, ele tem rejeitado Jesus Cristo, porque esse mundo já é do maligno, esse mundo já é do diabo, como o Senhor falou. E hoje o povo prefere aplaudir Satanás, hoje o povo prefere cultuar demônios, de que cultuar o Deus Altíssimo, de que fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos nós venham ao arrependimento, venham ao pleno conhecimento da verdade que é as Escrituras. Jesus falou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque por desta nela a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque ela fala de Jesus, ela testifica Jesus. E hoje o povo não tem tirado tempo para ler as Escrituras. Hoje o povo tem tirado tempo para mexer na internet, mexer no celular, mas não tem tirado tempo para examinar as Escrituras. Mas quando você estiver diante do Deus Altíssimo, você não vai ter desculpa que não ouviu o Evangelho de Cristo. A última palavra que você vai ouvir da boca de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque rejeitou a palavra, porque rejeitou Cristo Jesus. Não rejeite Jesus. Estamos aqui para anunciar o único que pode salvar a sua vida, o único que pode salvar a sua alma do fogo do inferno, que se chama Jesus Cristo. Não perca a sua salvação por algo desta terra, porque tudo que aqui é passageiro, é momentâneo, tudo passa, mas aquele que permanece no Senhor, ele permanecerá para sempre. Aquele que confia no Senhor Jesus Cristo, ele permanecerá para todo sempre. Gostaria de trazer uma palavra que se encontra lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, que o Senhor Deus diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então Deus ele falou todas as suas palavras, dizendo que Ele é o nosso Deus. O nosso Deus, ele falou, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Deus, irmãos, ali falando com o seu povo. O seu povo, irmãos, passou 400 anos preso ali cativo. Mas Deus, irmãos, libertou aquele povo. Deus, irmãos, libertou aquele povo. Somente Deus, somente Jesus Cristo, ele tem o poder de libertar o homem da escravidão do pecado. Da mesma forma que Deus libertou o seu povo ali do Egito, na escravidão ali de Faraó, o Senhor, ele tem o poder de te libertar da escravidão que o inimigo está escravizando milhões de pessoas, nos vícios, nas drogas, no curso desse mundo. E só quem pode libertar o homem da escravidão é Jesus Cristo. É esse Jesus que nós estamos aqui anunciando, para que você creia nele como seu Senhor e Salvador das suas vidas. Porque nós sabemos que não é pelos nossos méritos que nós somos salvos, mas é pela obra redentora que ele fez na cruz do Calvário. Algo que eu não podia fazer e nem você podia fazer. Mas Deus, irmãos, ele entregou o seu único filho Jesus para sofrer, para levar todos os nossos pecados sobre ele. E hoje o ser humano rejeita. Será que você que me ouve, você tem coragem de dar o seu filho para morrer por essas pessoas? Será que você tem coragem de entregar o seu filho para morrer pelo ladrão, pela prostituta, pelo prostituto, pelo assaltante, pelo criminoso? Será que você tem coragem de entregar o seu filho para morrer por essas pessoas que cometem crimes, que cometem coisas barbarosas? Você tem coragem? Não. Mas Deus, irmãos, ele entregou o seu filho Jesus. Ele sofreu, irmãos, ele suportou por nós. E hoje o povo está aí rejeitando a palavra.
Hoje o povo não quer dar crédito às escrituras. Se hoje eu estivesse aqui falando que ia ter uma festa em fulano de tal, estava aqui pessoas me perguntando aonde era. Tinha pessoas aqui me perguntando que hora que ia começar. Mas hoje eu estou aqui pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas hoje poucas pessoas querem dar crédito ao Evangelho de Deus. Mas quando estiver queimando no fogo do inferno, vão se lembrar dessa palavra. Mas pode ser tarde, porque o dia de nós ser salvos é hoje. Enquanto você tem vida, enquanto há fôlego de vida, há oportunidade de salvação. Mas depois que você morre sem Cristo, o inferno te espera. Porque o único que pode salvar a nossa alma é Jesus. E ele falou, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que eu tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Jesus libertou aquele povo ali da escravidão do Egito. Passou ali 400 anos, irmãos, preso ali cativo. E hoje quantas pessoas não estão presas, cativas ao curso desse mundo? Pessoas aí cativas na macumba, pessoas aí cativas na prostituição, traindo seus esposos, traindo as suas esposas, cativo, aprisionado na opressão de Satanás. Satanás usando as pessoas aí. Mas as pessoas não querem vir para Cristo Jesus, porque só Deus ele pode libertar o homem. Só Jesus Cristo ele tem o poder de libertar o pecador. Mas hoje não. Hoje o povo não quer dar crédito. O povo prefere cultuar demônios, prefere se preocupar com a festa de carnaval, prefere se preocupar com a festa pagã, adoração a demônios. Você sabia que festa de carnaval é adoração a demônios? Você sabia que é uma festa pagã? Não se iluda com essas coisas, mas se volte para Deus. Hoje o povo não está preocupado com a salvação. Hoje o povo está simplesmente se preocupando com seus desejos, com a sua vontade de agradar a carne, de satisfazer a carne. Pessoas só pensam em sexo, pessoas só pensam em roubo, as pessoas só pensam em prostituir, só pensam de encher a cara de pinga, mas não estão preocupados com a vida eterna. Mas Jesus Cristo ele está voltando para levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Que você possa ser uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, porque Jesus Cristo ele foi preparar lugar para aqueles que renunciaram à prática do pecado, para aqueles que deixaram esse mundo pecaminoso para seguir Ele. Como Ele falou lá em Marcos 8:34, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Creio eu, irmãos, com as minhas palavras. Quando Jesus falou, irmãos, ali poucas pessoas quiseram seguir Ele. Hoje, irmãos, não é diferente. Hoje, quando Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, ninguém quer vir até Jesus. Mas você sabia que hoje você está me ouvindo porque Jesus ele foi para a cruz do Calvário. E hoje o povo não quer mais reconhecer Ele como Salvador das suas vidas. Prefere cultuar demônios, prefere adorar ídolos feitos por mãos humanas, mas não quer reconhecer Deus Todo-Poderoso, aquele que foi e aquele que há de vir sobre esta geração. O Senhor falou na sua palavra que todo olho o verá, toda língua confessará que Ele é santo, que Ele é o verdadeiro, que Ele é o único Deus. Mas hoje não. Hoje o povo ele tem se preparado somente para as coisas desta terra. Mas você que me ouve, dê crédito ao Evangelho de Jesus, porque Jesus falou lá em Mateus 4,17 para nós. Jesus falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus falou, irmãos, arrependei-vos, porque é chegado, irmãos, o reino dos céus. Cadê as religiões? Cadê os líderes religiosos que não querem mais vir pregar contra o juízo de Deus? Cadê os líderes religiosos que não querem pregar o juízo de Deus? Que não quer mais pregar contra o pecado? Que não quer mais pregar contra a idolatria? Pessoas afundadas na idolatria, pessoas afundadas no pecado, pessoas afundadas no segundo, no terceiro casamento, mas não querem pregar realmente as Escrituras. Só querem pregar prosperidade, só querem pregar bênçãos, mas não querem pregar realmente o juízo de Deus, porque o juízo de Deus ele se aproxima sobre esta terra. Você que não está preparado, se prepare a partir de hoje. Mas hoje as pessoas, hoje os líderes religiosos não querem mais pregar as Escrituras, só querem pregar prosperidade, pregando riqueza. Isso é mentira do diabo. Não dê crédito, porque Jesus não prometeu riqueza a ninguém.
Jesus, ele prometeu a vida eterna para aqueles que o buscam, para aqueles que renunciam à prática do pecado. Não se curve diante dessas religiões, não se curve diante de pastor, não se curve diante de padre, mas se curve diante do Deus Altíssimo, porque Ele é o único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno. Quem foi que entregou a sua vida na cruz do Calvário? Foi o Edir Macedo? Foi o Valdemiro? Foi o Papa Francisco? Foi os pastores? Não, foi Jesus Cristo. O Senhor falou: sujeitai a Deus. Nós temos que sujeitar, irmãos, a Deus. Não se sujeitar a esses líderes religiosos, esses cangulosos. Estão fazendo negócio de vocês com palavras mentirosas, com palavras fingidas, pregando aquilo que não está nas Escrituras, pregando um falso evangelho. O evangelho que Jesus pregou é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus deu a ordem para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus falou: aquele que não crê está condenado. Hoje pessoas estão crendo na macumba, pessoas estão crendo no espiritismo, pessoas estão crendo aí em algo que não edifica as suas vidas, algo que vai levar elas para a condenação eterna, mas elas não querem crer em Jesus Cristo. Eu não sigo religião, eu sigo Jesus, porque quem me libertou desse Egito, quem me libertou da escravidão do pecado, não foi a religião. Quem me libertou foi o Deus Altíssimo. É esse Deus que nós vem anunciando, para que as pessoas se curvem a Ele, para que as pessoas adorem a Ele como seu Senhor e Salvador das suas vidas. E como o Senhor falou: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da escravidão, da casa da servidão. Podemos ver, Deus, Ele nos libertou. Deus, Ele libertou ali o povo da escravidão. Só quem pode libertar hoje o povo da escravidão do pecado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então dê crédito à sua palavra, dê crédito às Escrituras. E hoje não. Hoje o povo, ele está se voltando a ídolos. Ele está se voltando a ídolos. E ele continua a falar: não terá outros deuses diante de mim. Olha aqui o que é que o Senhor, irmãos, diz, o nosso Deus. Ele diz: vocês não terá outros deuses diante de mim. Vocês não terá outros deuses diante de mim. Hoje você vê deuses para todos os lados. Pessoas adorando estátuas, imagens de escultura, pessoas adorando cantores, pessoas adorando aí jogador de futebol, idolatrando líderes religiosos, idolatrando templos religiosos. Mas o Senhor diz: não terá outros deuses diante de mim. Hoje tem deuses para todos os lados. Não tem faltado deuses para o homem se apegar. Mas nessa noite eu te dou um conselho: se apegue somente ao Deus verdadeiro, que é aquele que está no céu, à destra do Pai, intercedendo por nós. Como ele falou lá em Timóteo, capítulo 2, verso 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria não é mediadora, Aparecida não é mediadora. É somente Jesus Cristo que Ele é o mediador. Somente Jesus Cristo que Ele é o mediador. Ele está à destra de Deus. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele intercede por essa nação. E Ele diz aqui no versículo 3: não terá outros deuses diante de mim. E o nosso Deus, Ele diz: olha, vocês não terá outros deuses diante de mim. Não tem faltado, irmãos, deuses para o homem se apegar. O homem, ele tem se apegado a deuses feitos por mãos humanas. Como o Senhor fala lá em Salmo 115: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, nariz tem, mas não cheira, pés tem, mas não anda, garganta tem, mas nenhum som sai da sua garganta, porque são estátuas. É deuses feitos por mãos humanas.
mas que você adore somente ao verdadeiro Deus. É aquele que está no céu, é aquele que intercede por essa nação corrompida pelo pecado. Mas hoje não. Hoje o homem ele quer uma festa, hoje o homem ele quer se divertir, o homem hoje ele quer buscar mulheres, hoje o homem ele quer buscar se prostituir, mas ele não quer buscar a Deus, ele não quer se voltar para Deus. Hoje Deus ele está te dando a oportunidade única, porque a partir de hoje só Deus ele sabe se você estará amanhã aqui vivo, presente. Porque se você morrer em seus pecados, se você morrer na prática deste mundo, você não vai herdar o céu, você vai herdar o inferno. Porque o Senhor falou na sua palavra em Mateus 10:32, se nós confessar Ele diante dos homens como Salvador, se você deixar a prática desse mundo, se você deixar o pecado para trás e seguir Jesus, se você morrer, você vai para o céu. O próprio Jesus falou na sua palavra. Mas hoje o homem ele não quer mais se voltar para Deus. O homem ele prefere se prostrar diante de uma imagem de escultura, ele prefere se prostrar diante do homem, mas ele não quer se prostrar diante do Deus verdadeiro, aquele, irmãos, que concedeu de hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra, o Deus Altíssimo. E ele continua a falar: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Olha aqui, irmãos, o que é que o nosso Deus ele diz para nós não fazer uma imagem de escultura. Hoje a religião ela prega isso para você. Hoje será que os líderes religiosos falam isso para você não fazer uma imagem de escultura? Você sabia o que foi que Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15? Deus ele diz que maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura e for colocar em algum lugar e for adorar ela. É maldito, é o próprio Deus. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio 27, versículo 15. Deus ele diz que é maldito o homem que fizer uma imagem de escultura e for colocar em algum lugar. É maldição. Oséias capítulo 12, Oséias capítulo 4, versículo 12. O Senhor ele diz que por trás dessas imagens há um espírito de prostituição. É por isso que essas cidades estão debaixo de prostituição. É por isso que essas cidades estão debaixo de maldição. Por quê? Porque estão adorando outros deuses, estão adorando demônios, estão cultuando demônios. Porque o Deus falou por trás dessas imagens de escultura há um espírito de prostituição. As pessoas estão trazendo demônios para dentro das suas casas, achando que ela vai lhe proteger, achando que ela vai proteger o seu filho, achando que ela vai proteger o seu marido. Isso é maldição. O próprio Deus falou, Deuteronômio capítulo 27, versículo de número 15: maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura e for colocar em algum lugar, e for colocar dentro de casa, e for dizer para ela amém, e for se ajoelhar a ela. É maldição. Estão trazendo maldição para dentro das suas casas. Leia as escrituras que você vai encontrar em Deuteronômio 27, versículo 15. Mas será que o seu líder religioso ensina isso para você? É por isso que as pessoas estão aí vivendo debaixo de maldição, de doença após doença. A depressão é demônio. Pessoas aí na depressão, pessoas aí correm para macumba, vão lá adorar demônios, vão lá aplaudir demônios, mas não querem se voltar para o Deus Altíssimo, não querem se voltar para o Deus Altíssimo. Está nas escrituras, está na Bíblia. Abre a sua Bíblia que está na Bíblia. Eu não estou falando nada de mim, é o próprio Deus que ele fala isso. O próprio Deus, irmãos, ele nos chama nós atenção para que nós não fazemos esse tipo de prática. Abandone. Você que tem uma imagem de escultura, lança fora, lança por terra, porque isso é maldição.
Salmos, olha aqui para você ver, em Salmos capítulo 16, a partir do versículo de número 4, você sabe o que é que Deus ele fala sobre essas práticas. Deus ele diz aqui no Salmo 16, a partir do versículo 4, ele diz assim: as dores se multiplicarão aqueles que se apraz a fazer oferenda a outros deuses. O que foi que o Senhor falou aqui? O Senhor diz que as dores se multiplicarão para aqueles que fazem oferenda. O Senhor falou que as dores se multiplicarão para aqueles que fazem oferenda a outros deuses, libações a outros deuses. É por isso que essas cidades estão debaixo de doença, debaixo de maldição, porque não quer se voltar para o verdadeiro Deus, não querem se voltar para o Deus Altíssimo. Mas o Senhor falou: as dores se multiplicarão para aqueles que fazem, irmãos, a oferenda a outros deuses. É por isso que essas pessoas hoje estão na depressão. Depressão é demônio. As pessoas estão cheias de demônios, porque não quer se voltar para Deus, não quer cultuar o verdadeiro Deus, prefere trazer maldição para dentro das suas casas. E o Senhor falou em Deuteronômio 27:15: é maldito o homem que fizer isso. É maldição, trazendo maldição para dentro das suas casas. Mas o povo não quer mais se sujeitar a Deus. O povo não quer mais ouvir o Evangelho de Jesus, porque quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele pregava contra o pecado, ele pregava contra a idolatria, ele pregava contra a feitiçaria, contra a macumba. Hoje os líderes religiosos não querem mais pregar o reino de Deus, não querem mais pregar o juízo de Deus, porque o juízo de Deus, ele se aproxima sobre esta geração. E ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Deus, ele repreende aqueles que fazem essas práticas, aqueles que fazem esses rituais a demônios, cultuando a demônios, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória tem que ser dada somente ao Deus Altíssimo. Mas ele continua a falar: não te encurvará a elas. Olha o que ele diz: não se curvará a elas, não prestará culto a elas, mas prestará culto somente ao Deus Altíssimo. E hoje não, hoje as pessoas estão aí cultuando outros deuses, feito de pau, feito de gesso, que não pode fazer nada a ninguém, ao contrário, nem pode fazer o bem. Mas o Senhor diz que por trás dela há um espírito de prostituição. É por isso que as pessoas estão debaixo da prostituição. Aonde você entra nas cidades,
Você vê aí as pessoas na idolatria, as pessoas aí afundadas na idolatria, mas não querem se voltar para o verdadeiro Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz, e o Senhor ele continua a falar, olha o que Jesus falou aqui no versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Olha, as pessoas têm tomado o nome de Deus em vão na sua boca. Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Jesus falou que esse povo ele honra a Deus com os lábios, mas o seu coração ele continua longe de Deus. Esse povo ele tem honrado a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. O seu coração está na idolatria, o seu coração está na prostituição, o seu coração está no álcool, o seu coração está na macumba, mas não quer se voltar para Deus, não quer dar ouvido ao Evangelho de Jesus. Mas como o Senhor falou na sua palavra, o Senhor falou que os céus e a terra passará, mas a palavra dele há de se cumprir. A palavra do Criador ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. O povo ele tem tampado seus ouvidos para não ouvir o Evangelho de Jesus. O povo ele tem tampado seus ouvidos para não ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que pode transformar a sua alma, o Evangelho que pode transformar a sua vida. Hoje, quantas pessoas não estão escravas do pecado, quantas pessoas não estão escravas aí desse mundo pecaminoso, mas não querem se voltar para o verdadeiro Deus, preferem adorar demônios, preferem cultuar demônios. Pessoas se preparando para o carnaval, para pular uma festa a demônios, uma festa pagã. Você sabe da origem dessa festa de carnaval? É festa a demônios. Estão cultuando demônios, mas não querem adorar o verdadeiro Deus. Pessoas não estão preocupadas com a salvação. Pessoas aí gostam de aplaudir Satanás, mas não querem aplaudir o Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas correndo de uma parte para outra, atrás de enriquecer, atrás de ter bens materiais, mas não estão preocupados com a vida eterna. Então se cumprirá a grande profecia que Jesus profetizou. O céu se abrirá e Cristo descerá.
Paz, seus irmãos. Estamos aqui em Cocal na pregação. Já trouxemos a pregação da palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui em Montonha pregando. Desde cedo a gente está aqui. A palavra de Deus, irmãos, foi pregada. Que Deus possa abrir o entendimento desse povo, para que ele possa compreender as novas de salvação. Que Deus possa abençoar as suas vidas em nome de Jesus.